um tópico muito importante para a teoria psicanalítica e para a teoria da cultura em geral. Mas eu acho que valeria a pena a gente, antes de tomá-la como um dado em si, voltar um pouco na própria concepção do narcisismo, né? Essa noção que Freud traz do mito grego, como todos conhecem, e que tem talvez um ponto fundamental na relação de Narciso com sua imagem, né? Nesse encontro especular que é o de Narciso com a sua imagem, encontro que já lhe haviam, né, avisado que seria muito perigoso e que, no entanto, ele mesmo assim realiza, e as consequências então apaixonantes e trágicas que esse encontro dá origem. Me parece que o narcisismo de fato deve ser pensado sob o modo do encontro com a sua imagem, com a imagem do corpo próprio. E a esse respeito, acho que vale a pena a gente refletir um pouco. Lacan foi, como todos sabem, o grande teórico desse encontro, dessa identificação com a imagem do corpo próprio, com a sua noção de estádio do espelho. E essa noção, ela é extraordinária realmente, acho que vale a pena retomá-la hoje para, enfim, recolocá-la em questão hoje também, quer dizer, a nossa maneira, né? Apropriando-nos, cada um de nós, dessa noção hoje, lembrando que se trata daquele momento em que a criança que ainda não fala, o bebê, que tem entre 6 meses e 18 meses, encontra pela primeira vez a sua imagem no espelho, quer dizer, reconhece nessa imagem a si próprio. Se trata, como diz Lacan, de uma identificação. Temos aí o cerne da própria noção de identidade, não é? Aquela imagem no espelho não se trata de reconhecê-la naturalisticamente, como estando aí no mundo. Trata-se de ativamente se identificar a ela. E eu acho que é esse movimento de identificação com essa imagem, essa amarração que de fato é fundante do eu dessa criança, que funda o eu dessa criança, né? É essa identificação que vai fornecer a matriz e o campo, o fundo, digamos, a base para toda a relação dessa criança consigo mesma, com o outro e com o mundo, né? Com todo um verdadeiro estabelecimento de uma cena que é a cena do mundo. Então, para falar disso de uma outra maneira, a criança, quando ela encontra essa imagem, ela, no movimento mesmo de identificar-se a essa imagem, a gente tem que salientar uma coisa muito importante, que é o fato de que ela não está sozinha com a sua imagem. Há um outro aí, nota Lacan. Um outro que a gente poderia pensar que seria aquela pessoa que a sustenta, que está ao lado dela, e o bebê se voltaria para esse outro para confirmar que aquela imagem é ele, é a sua imagem, né? Essa figura, esse outro que realmente sustenta o bebê nesse momento, é fundamental para pensar o próprio narcisismo. Eu acho que não se trata no narcisismo apenas de uma relação dual com sua própria imagem. A gente tem que pensá-lo como regulado por essa figura do outro, do grande outro, para Lacan. E nesse jogo, há um momento muito importante, nesse jogo de reconhecimento da criança com sua imagem especular, e que me parece pouco salientado, pouco ressaltado pelos psicanalistas, que é o fato de que, segundo Lacan, uma vez tendo se identificado com essa imagem, o bebê começa a gesticular. Lacan nota que o bebê, diferentemente do macaco, do chimpanzé, que também reconhece sua imagem no espelho, em vez de ficar ali siderado por sua imagem, e essa imagem permanecer fixa, então, o que ele faz é começar a gesticular
como a experimentar o espaço à sua volta. E com essa gesticulação, ele sem dúvida afirma, confirma que se trata da sua imagem, claro, porque ele se mexe e a imagem também se mexe simetricamente, correspondendo a ele. Mas me parece que ao gesticular ele também experimenta o fato de que essa imagem não é ele. Que os gestos se dão num espaço que não é aquela superfície bidimensional do espelho. Que aqueles gestos se dão aqueles gestos se dão num espaço que é o espaço fora do espelho. Portanto, no momento em que a imagem especular vem fornecer a âncora para o eu, a identidade, ao mesmo tempo se estabelece um espaço fora do espelho. Um espaço que é o espaço vivencial, talvez o espaço do corpo real e não o corpo imaginário que está no espelho. E esse jogo entre espaço real e imagem me parece fundamental para se pensar a identidade. O interessante é que a imagem especular, como diz Lacan, ela antecipa, né, uma completude, uma unidade corporal que o bebê não vivencia propriamente nesse momento. Neurologicamente isso não está dado. Então é a sua própria fronteira com o mundo que é dada pela imagem especular. Né? Esse contorno é fundamental para se pensar a identidade. E o que eu estou tentando assinalar ao ressaltar com os gestos que faz o bebê diante do espelho, essa dimensão para além ou para quem do espelho, é a ideia de que justamente há algo que permanece em jogo nessas fronteiras, há algo que na própria imagem especular, nessa base fundamental, nesse fulcro, né, essa âncora narcísica, ainda assim há algo em jogo com o mundo e nas suas fronteiras mesmas em relação ao mundo. E essa ideia de que diante do espelho eu não sou totalmente capturada pela imagem do meu corpo, diante do espelho eu me vejo fora do espelho também, ela parece-me fundamental para se pensar a própria experiência da identidade. E eu acho que a arte fala disso de uma maneira de várias maneiras, não uma apenas, de maneiras múltiplas e muito interessantes. Penso, por exemplo, num trabalho do artista brasileiro Cildo Meireles, que se chama Espelho Cego, que é um trabalho de 1970, do início da carreira de Cildo Meireles, que consiste numa moldura de espelho hospitalar, retangular, na verdade meio ovalada nas pontas, um espelho pequeno, que tem, em vez do seu cristal, uma massa de moldar que permanece moldável infinitamente. E está escrito em etiquetazinhas de metal na parte inferior do espelho, desse espelho cego, está escrito o título do trabalho e o nome do artista, mas de modo invertido, como em espelho. Esse trabalho nos convidaria a, em vez de passivamente vermos o nosso reflexo no cristal, moldarmos o nosso reflexo tridimensionalmente, tatilmente, né, de forma tátil e com volume. E é muito bonito o que o próprio artista diz sobre esse trabalho, porque ele diz assim que esse espelho, na verdade, ele seria capaz de, ao estar diante de qualquer objeto, moldar esse objeto na sua superfície. Só que logo o objeto mudaria e ele então estaria constantemente se moldando e remoldando de forma efêmera. Nenhuma imagem permaneceria ali. Tem toda uma preocupação em ir além da imagem, trazendo
elementos de volume e a própria presença da mão e uma atividade para se pensar a reprodução, que é uma constante, talvez, um ponto importante na arte, ao menos desde a arte moderna. A arte moderna se interessa pelo espaço e faz ela mesma toda uma crítica da imagem, uma crítica do imaginário desde o seu início. Talvez a gente possa ver até como uma das suas origens ou um dos seus pontos, um dos seus marcos de origem, uma afirmação de Mallarmé, que data, se não me engano, de 1882, quando ele diz que, numa das suas críticas, ele diz que o moderno desdenha imaginar. Já há aí uma possibilidade de se reverter o imaginário, de se buscar com imagens algo que vai além de um domínio a se desdenhar, que é uma das faces das imagens, desde enfim, muito presente há muitos séculos na cultura, não é? A gente tende a ver as imagens que são tão onipresentes, esse mundo que goza, ou melhor não dizer goza, mas esse mundo que está submetido à onipresença das imagens, nós tendemos a vivê-lo ou com um fascínio que pode beirar a hipnose, ou com um desdém, uma recusa das imagens muito marcado pela posição que vê na imagem o mundo da ilusão, enquanto que o verbo, ele sim, seria capaz de trazer uma verdade nele mesmo. Entendemos aí as ressonâncias religiosas desse pensamento, não é? Mas a imagem, ela, de alguma maneira, ela está sempre nesse jogo entre ilusão, recobrimento e mostração de alguma coisa que vai além dela mesma. É nessa medida que eu gosto de usar a expressão avesso do imaginário para pensar os reviramentos possíveis. Por exemplo, entre essa imagem que seria tão alienante, que é a minha imagem Narciso no espelho, e essa presença corporal, outra, uma presença do sujeito talvez, que está fora do espelho. E a forma de passar de uma a outra, de revirar de uma a outra, é um tema importante na psicanálise também, ao menos desde que Freud começou a falar no estranho. O estranho, né, um Heimlich em Freud, ele indica essa passagem entre o reconhecimento narcísico, apaziguador da minha identidade e o questionamento radical da minha posição no mundo por uma verdadeira quebra dessa identidade, né? Todas as figuras do estranho que Freud vai declinando no seu texto famoso de 1919 trazem essa ideia, especialmente esse momento em nota de rodapé. As notas de rodapé de Freud são, claro, quase os recalcados de Freud que aparecem, né, fulguram na nossa leitura. Em nota de rodapé, Freud conta que ele estava num trem, num vagão de trem, num compartimento de trem, e de repente há um solavanco do trem, a porta se abre e ele vê entrar um homem, um senhor de idade, com uma aparência francamente desagradável. Freud se levanta para dizer a esse senhor que ele se enganou de compartimento, e aí ele se dá conta de que se tratava da sua própria imagem no espelho. Essa porta tinha um espelho e era a imagem do próprio Freud. Esses momentos em que nós nos desconhecemos no espelho, esses momentos de estranhamento, eu acho que eles são fundamentais para a gente repensar a própria noção de identidade. Esses momentos são cotidianos, na verdade, só que nós tendemos a esquecê-los, é melhor. Mas eles mostram
por contraste, o quanto a nossa vivência com o espelho e com o espelho hoje significa com as fotografias também, porque esse estágio do espelho do qual a gente falava com Lacan, eu não tenho dúvidas de que hoje, no lugar desse espelho, muitas vezes está um celular com sua câmera fotográfica, né, e se mostram para os bebês muito cedo as imagens desses bebês na tela, né? Então o espelho ele é hoje tela de maneira muito clara, comum, não é? Mas se trata na relação com essa tela de uma verdadeira domesticação da imagem. A identificação deve ser pensada por essa vertente, me parece, que faz com que todo dia de manhã, ao lavar o rosto, escovar os dentes, eu ativamente reencontre a minha mesma imagem própria ao longo de toda a minha vida, por mais que eu vá mudando um pouco ao longo da minha vida, não é? É só em momentos, digamos, estranhos, momentos de um encontro não programado com o espelho que eu sou capaz, como Freud, de estranhar a minha própria imagem e a minha identidade aí realmente se quebra de uma forma muito clara, não é? Normalmente, quando nos aproximamos das câmeras e dos espelhos, nós já domesticamos a nossa imagem num dispositivo complexo. Acho extraordinário como, por exemplo, os adolescentes, já as crianças hoje, e especialmente os adolescentes, experimentam isso muito cotidianamente, essa domesticação da própria imagem em fotografias e fotografias, uma profusão de fotografias e, eventualmente, a inscrição dessas fotografias nesse grande mural onde o olhar de todos, o olhar, poderia vir encontrá-las, que é o Facebook ou outras redes. Sim, eu vejo uma potência e eu acho que mesmo nesses grandes murais onde se trata de domesticar as nossas imagens e reafirmar as nossas identidades, ou melhor, construí-las, e construí-las não só com imagens, mas também com palavra, né? Num jogo entre imagem e palavra, mesmo nesse espelho contemporâneo que é o Facebook, mesmo aí há a possibilidade de, por estratégias sutis ou menos sutis, isso dar lugar a um estranhamento e um questionamento que tem ressonâncias na cultura. Um questionamento que põe em questão o próprio dispositivo. Me interessam muito essas estratégias, essas possibilidades de reviramento, que eu acho que são... Eu acho que há momentos, eu não tenho um exemplo presente na cabeça concreto no Facebook, mas eu acho, cada vez que eu entro no Facebook, antes de me aborrecer mortalmente ou de me irritar com as reafirmações narcísicas reiteradas, não é? De vez em quando você vê algo que é claramente poético. E digo isso não apontando necessariamente para a necessidade ou a vontade de alguém de citar uma poesia ou fazer uma poesia para reafirmar-se narcisicamente. Mas há aí também encontro, há aí algo que surge por vezes. Acho interessante especialmente a possibilidade de montagem, é o caso de dizer, de edição coletiva que o Facebook oferece. Né, nessa montagem mutável, sempre em andamento, que é a própria propriamente o que você encontra cada vez que entra no Facebook, né? Diferentemente de uma impressão, você tem aí um plano que está em constante mutação. Até porque os outros estão lá também, né? Exato, por essa copresença. Então, essa copresença, eu acho que ela gera, mesmo ali onde a gente poderia ver Narciso claramente, simplesmente se mirando nas águas do rio, há algo que pode surgir. Há algo que pode surgir com o outro, nesse espaço coletivo, nesse espaço, nesse grande livro comum, talvez, que vai se formando dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, talvez.
Me interessam essas possibilidades de surgimento, de acontecimento, de outra coisa que não o discurso narcísico, que a gente vê, claro, em primeiro plano, em boa parte do que está nas redes sociais, isso é claro. Mas eu acho que há outra coisa que aparece, né? E que não é só a afirmação de pertencimento a uma identidade coletiva pela alienação diante de algumas palavras de ordem ou de alguns valores comuns, mas é também eventualmente surgimento de singularidades aqui e ali e de dissenso de forma aguda, né? Eu acho que são esses momentos em que não só eu me encontro de repente ali onde eu não esperava, eu encontro com a minha imagem estranhada, e me vejo não idêntica a mim mesma, mas diferente de mim mesma, e nesse sentido se reativa isso que eu acho que é a afirmação básica da psicanálise, e que não vem da própria psicanálise, mas vem de Rimbaud, de Arthur Rimbaud, quando ele diz eu é um outro, né? Nesse momento em que eu é um outro, e atenção, não é eu sou um outro, é eu é um outro, né? Nesse momento justamente de estranhamento, há uma outridade, para falar como Otávio Paz, há um apelo ao outro. Eu, como outro, dá lugar a outros, comigo, em mim. E essa possibilidade de estar junto, não sob o modo da identidade, mas sob o modo de uma singularidade na qual eu me encontro no outro mais do que em mim mesma, isso eu acho que é um campo no qual contemporaneamente a identidade se mostra em pulsação e em transformação constante.